Série Questione-se. Conhecimento em áudio. Nós, pleiadianos, não fomos os únicos, os nibiruanos, a colonizar ou semear a Terra. Haviam outros como os andromedanos, da galáxia de Andrômeda, vizinha de nossa galáxia. Mas todos estavam aqui em concordância com o plano divino para a Terra e aprovados pelos sirianos crísticos e a hierarquia espiritual. A sobrevivência tornou-se a coisa mais importante nas mentes do ser humano e, devido a isso, nenhum progresso espiritual ou evolutivo foi feito. Esta é uma das razões pelas quais se levou 200.000 anos para transferir os sirianos terrestres. Houve períodos de tempo em que era muito mais fácil ser um animal do que ser um humano. Os humanos naquele tempo eram considerados objetos de zombaria pelos animais, pois eles, animais, estavam preparados para uma vida precária. Houve um período em que os humanos, em certas civilizações, como a Lemúria, tiveram que viver abaixo da superfície para escapar da morte. Isto foi quando os dinossauros e outros grandes animais vagavam em bandos pela Terra. Eu quero explicar aqui como os dinossauros foram criados. Isto aconteceu através de uma forma de mutação que ocorreu quando a Terra foi replantada. O aumento adicional de energia enviada para ajudar a nova vegetação a crescer rapidamente causou nas espécies já desenvolvidas um crescimento ainda maior. Consequentemente, surgiram os dinossauros e outros grandes animais. Estas criaturas, agora enormes, tinham sobrevivido à destruição de Tiamat. Os Anunnakis se casam, cruzam com as filhas dos homens. Por volta de 100.000 anos antes de Cristo, uma tendência ao aquecimento começou, e o progresso espiritual e evolutivo dos humanos estava novamente em ascensão. Foi durante este tempo que os astronautas começaram a se unir aos Lulus. Isto criou algumas pessoas muito altas, porque essas crianças carregavam o gene para a altura dos sirianos etéricos, que estava entre 3 metros e 30 centímetros a 3 metros e 60 centímetros de altura, como também nosso gene de altura. Seria importante salientar que os astronautas estavam se unindo aos Lulus, que tinham almas de sirianos terrestres. Eles não estavam interessados em se unir aos Lulus, que tinham apenas alma animal. Em essência, os astronautas preferiram esposas com quem pudessem argumentar e se comunicar inteligentemente. Nós falamos sobre o período de nossa chegada até 100.000 anos antes de Cristo, mas, obviamente, há muitos mais. A história da Terra, 75.000 anos antes de Cristo até 11.000 anos antes de Cristo. Outra idade do gelo aconteceu por volta de 75.000 anos antes de Cristo, e uma vez mais a humanidade regrediu à sobrevivência do mais forte. Embora algumas culturas se saíssem melhor que outras, tendo atingido um grau maior de progresso evolutivo, foi assim com um grupo em particular, o Homem Cro-Magnon, como vocês os chamam. Enquanto estavam construindo uma estação de trem e uma estrada de ferro para a cidade francesa de Les-Izy, os trabalhadores descobriram os esqueletos de 3 machos adultos, uma fêmea adulta e uma criança em um abrigo de pedra. Parecia que os corpos tinham sido enterrados deliberadamente em um único sepulcro. Os corpos foram previamente decorados para o enterro, com conchas perfuradas e dentes de animais. Mais adiante, a escavação comandada por Louis Lartet e Henri Christie descobriu ossos de rena, bisão e mamute, como também facas de pedra e lâminas. Cro-Magnon tornou-se
o espécime referência do Cro-Magnon e é o mais recente e definitivo humano moderno da Europa Ocidental. Dentre todos os outros, este grupo sobreviveu intacto para continuar evoluindo. Aqueles que morreram, eventualmente suas almas encarnaram neste grupo, o qual lhes proporcionou uma aceleração evolutiva, pois quando eles morreram estavam menos avançados em sua evolução física que os Cro-Magnons. Por volta de 50 mil anos antes de Cristo, um importante evento aconteceu. A Terra estava esquentando e a evolução estava em pleno ritmo. Enki e Nin receberam uma ordem da hierarquia espiritual planetária e dos sirianos crísticos para, uma vez mais, melhorar os corpos humanos. Desta vez, foi principalmente para o propósito da evolução espiritual, em vez da física e mental. Antes que eu comece a relatar esta parte de sua história, permita-me um momento para analisar os eventos ao redor do resto do planeta. Os impérios de Yu, Rama, Lemúria, Atlantes, Egito e o novo Império Maia estavam enviando representantes para uma reunião na Atlântida para determinar o melhor modo de destruir os dinossauros e os outros grandes animais que estavam atacando a população humana. A solução deles causaria o fim da população dos grandes animais e a morte de muitas pessoas. Isto estava conforme o plano divino da Terra. A morte destes grandes animais livraria as últimas almas de sirianos terrestres, ainda usando corpos de animais, e permitiria que eles passassem para o próximo passo no plano divino deles, a introdução da semente crística para a evolução espiritual. Isso lhes daria 52 mil anos, 10 ciclos de 5.200 anos, para evoluir espiritualmente até chegarem a guardiões da Terra, capazes de administrar o planeta. Durante este tempo, eles seriam seres plenamente conscientes. A hierarquia espiritual, os sirianos crísticos, a Federação Galáctica, os sirianos A e o Conselho Nibiruano reuniram mais uma vez todos os ciclos para avaliar o progresso e fazer os ajustes necessários para a continuação da evolução. Os Atlantes tinham armado a energia dos cristais, através da ajuda de Marduk, que tinha lhes dado a tecnologia. E estavam em vias de executar os planos de Marduk para a dominação mundial, mas isto nunca viria a acontecer. A Lemúria estava se esforçando para manter sua forma liriana-siriana de governo e manter relações pacíficas com os Atlantes. Algumas áreas, em particular, eram aquelas hoje conhecidas como América do Sul, México, América Noroeste e Europa Central. Agora voltemos para o aperfeiçoamento crístico. Depois da morte dos dinossauros, ou da maioria deles, de qualquer forma, a transferência das almas dos sirianos terrestres estava completa. Tinha levado muito tempo devido à fragmentação de algumas das almas. Muitos destes sirianos terrestres não queriam se transferir. Assim, eles fragmentaram a si mesmos. Isso é possível, creiam, a alma se fragmentar e habitar mais de um corpo, o que lhes permitiria experimentar a vida em um corpo humano enquanto ainda estivessem em um corpo animal. Isto lhes deu a oportunidade de provar a vida em um corpo humano antes de fazer o salto final. Eles não estavam totalmente convencidos de que aquela vida em um corpo humano era uma vida privilegiada. E assim, a humanidade foi se desenvolvendo, foi evoluindo e continua a evoluir até os seus dias atuais. Uma história trazida por Gelaila Star, a autora que há mais de 20 anos recebe as canalizações e informações de seres de nona dimensão.